tá? Pode ser assim também, olha, dificultar o exercício do direito regulamentado, que foi o que eu já falei agora, de convivência familiar, ou seja, pode ser regulamentado ou não. Aqui, nesse caso específico, está regulamentado, correto? Porque está aqui na lei. Sim. Então, está regulamentado e ainda assim, essa pessoa que está alienando, ela dificulta, ou seja, ela vai desobedecer uma determinação judicial. Por quê? Quando está regulamentado, está em juízo regulamentado, entendeu? Aí aqui, outra situação, omitir deliberadamente o genitor, informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Ou seja, como os dois detêm essa autoridade parental, obviamente que todos os dois têm o direito de saber como o filho está na escola, como o filho está de saúde, o que o médico está dizendo, se precisa fazer um exame, como que o filho está de roupa, de lazer, de tudo. Ele tem o direito. Todos os dois têm o direito a saber da vida pessoal na íntegra do seu filho. É isso aí. E aí a pessoa vai e começa a omitir. Ah, levou o filho para o médico, está com uma doença, não vai contar para o pai ou para a mãe. Tá errado isso. É porque na realidade começa a criar na cabeça da criança que só a mãe que está se preocupando com ele, que o pai não está nem aí. E aí começa a minar o sentimento. Exatamente, que a criança tem. Aí a criança já vai se sentindo rejeitada. Ué, o meu pai não está nem aí, não vai numa festa da escola, não vai numa festa, numa reunião na escola, mas por quê? Não se importa mais Porque comigo. Porque quem não está informando é a pessoa que está com a guarda, que está tomando conta dessa criança. Entendeu? Outra situação é apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Então, aí vai criar uma falsa denúncia para denegrir, para a criança ficar achando, poxa, meu pai ou minha mãe fez isso. Aí vai criar uma falsa denúncia, vai inventar uma situação, né? Vai mentir sobre uma situação que não existe só para realmente que a criança se decepcione com o outro e fique, aí vai tumultuar a convivência. E isso pode gerar também, desencadear também a síndrome da alienação parental, né? Porque quando o pai ou a mãe cria na cabeça da criança falsas declarações, falsos sentimentos em relação ao outro, a criança acaba ficando mal e com isso gera uma síndrome, né? Até mesmo porque quando a criança sofre esse tipo de alienação, o comportamento dela por si já diz, já demonstra a atitude. Demonstra, com certeza se detecta isso, a criança ou vai se isolar, o lado psicológico eu aí não posso, né, falar com aquela ênfase, né, com conhecimento de causa. Mas a síndrome também pode ser da pessoa que está praticando a alienação, tá? Não necessariamente. Não, pode ser pode criar um problema psicológico extremo na criança. Com certeza, na maioria dos casos ocorre isso. E a síndrome de quem está alienando, ela passa a ficar com aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta, o tempo dela é em função daquilo, ela vai se tornar uma pessoa doente. Entendi. Ela mesma vivencia e acredita naquilo que ela mesma criou, né? Isso, ela vive em função disso também. A síndrome da alienação parental é uma consequência, uma sequela da alienação, mas a lei fala em alienação, a lei não fala em síndrome. Aqui, outra situação, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com os avós. Então, vai se mudar para tirar a criança do total convívio familiar com o pai ou a mãe, né?
e os familiares do pai ou da mãe, os avós, a criança não vai conviver com os avós, com os primos, que é da outra família, né? Isso é uma alienação parental. O que acontece? Vai haver uma mudança no comportamento desse filho, dessa filha, né? Ele está sendo alienado, então ele vai começar a resistir à visitação do pai, vai perturbar, alterar a convivência familiar. Detectando isso, no caso, né? Descobrindo que há uma alienação parental, qual é a primeira atitude, a primeira providência que a pessoa tem que fazer? O pai ou a mãe alienado, o que precisa ser feito? Olha, se existe um processo de regulamentação de visita, esse que está sendo alienado, que está tendo a dificuldade, né, de ver a criança, ele informa para o juiz se existe já um processo, tá? Se não existe processo nenhum, eu aconselho procurar o conselho tutelar. No caso, o conselho tutelar onde a criança reside. Isso, sempre aonde a criança reside, tá? Que a gente chama, vai prevalecer o domicílio da criança, tá? E relatar essa questão, até porque o conselho tutelar, ele é um órgão de proteção ao menor, porque o menor ele está totalmente protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA ele é muito rigoroso com relação à defesa desse menor. Então, o Conselho Tutelar é um instrumento perfeito para se dar um suporte para essa pessoa que está sendo alienada. E também procurar o juízo, entrar, né? Procura, quem não tem condições de pagar advogado, procura a Defensoria Pública, né, para entrar com uma ação declaratória dessa alienação parental, e quem pode pagar, procurar um advogado de sua confiança, né? Eu coloco assim, eu acho que essa questão é uma questão para ontem, é imediata, é de urgência, porque está se tratando da criança e do adolescente.